Olá, olá, olá. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Olá, olá. Paula entrou. Amabile, quanto tempo. Oi, gente. Juni, você estava na aula agora. Olá, gente. Olá, olá. Bem-vindas, bem-vindos. Hoje vai ser uma live com a Paula Petreca, ela já está aqui. Vai ser um papo muito legal. A Paula tem muitas coisas, vou falar na presença dela aqui sobre os vários pontos interessantes que a gente pode ir trilhando por essa nossa conversa. Vou chamar a Paula. Cadê? Aqui. Paula. Oi, Boa noite, Marquinhos. boa noite. Quanto tempo? Saudades. Saudades mesmo. Nossa, nem sei quanto tempo faz. A A gente não pandemia se vê. toda. A pandemia toda. Caramba. E aí, como é que você tá? Bem? Ah, na medida do possível, tô bem, né? Em É, segurança. que Você bom. Na medida também? do possível é bom. Também, também. Na medida do possível também. E e vivendo nesse mundo aqui, de dentro desse negócio aqui, né? Vivendo aqui nessa tela, sai dessa tela do celular, vai para a tela do computador e as interações aí, é uma loucura tudo isso. A gente pode falar um pouco disso também na Sim. nossa conversa. Deixa eu te apresentar, Paula, obrigado por aceitar esse convite. Então, eu tenho feito algumas lives com mulheres do yoga e, e aí dificuldade em colocar um tema para nossa conversa, né? Porque você vai para um lado da dança, você vai para um lado da coreografia, você vai para um lado dessa experimentação e exploração do corpo feminino, né, com os yoni eggs, e você vai para a linguagem, né, suas escritas são super interessantes, enfim, tem várias coisas que eu fiquei pensando e falei, nossa, mas no final das contas o que me leva a fazer o convite é uma admiração, eu adoro o seu trabalho, sou super, super fã. O pouco que eu conheço, Oh, das poucas obrigada. aulas que eu fiz, mas práticas incríveis e as trocas também que a gente já teve, né, dentro das aulas também do Beto e das minhas, enfim, do que a gente já fez juntos. Para quem não sabe, a Paula também, junto com o Beto e comigo, a gente fazia ou faz, sei lá, acho que faz, né? Parte do Lab Pandemicamente. do virtual Lab Y66X, que já não tem mais o seu espaço físico, mas que ele existe virtualmente e vamos ver o que acontece com ele. Então, Paula, obrigado, bem-vinda. E eu queria começar, né, te perguntando um pouco sobre essa sua formação, assim, até onde eu entendo, sua formação veio da dança em primeiro lugar, antes do yoga, né? Uhum. E em que momento o yoga entra nesse corpo dançante? Como foi Tá. isso? Obrigada, Marquinhos, pelo convite. Um prazer estar aqui. Você é uma referência para mim nesses estudos de yoga. E de fato eu ainda me sinto muito bailarina, né, no mundo do yoga, porque o meu acesso às práticas de yoga foi via treinamentos artísticos, né? Foi dentro de uma companhia de teatro físico, onde eu conheci a Ashtanga. Isso foi em 2006, então já tem 15 anos, né? Nossa, é bastante. É bastante.
Mas o yoga sempre teve contextualizado dentro de práticas de dança, de teatro, como uma preparação corporal, até 2016, quando eu decidi que eu queria estudar o yoga, assim, até com uma busca, olha, eu ingênuo achando que já estava super descolonizando, né, algumas práticas de dança moderna, contemporânea, que bebem muito em fontes de sabedorias orientais e não deram o crédito, né, para essas fontes. Eu tive esse interesse em algum momento de ir até a fonte, né, entender de onde essa, essa sabedoria emerge. E aí foi quando eu fui começando a estudar, fazendo minhas primeiras formações em yoga. E essas formações foram formações no Ashtanga ou já não foram mais? Não, nessa época eu já também estava vindo de um histórico de trabalho em dança de muitas lesões. Então, a Aham. Ashtanga já estava uma prática que também me levava para um lugar de rendimento, de performance, a maneira como eu encarava, né, a prática. Uhum. E aí eu fui buscando outras escolas de yoga. Eu conheci Kundalini e Nan Yoga, que foram yogas que me apaixonaram e foi onde eu fiz minha primeira formação, foi Nan Yoga. E depois eu falei, não, quero estudar ainda mais, eu mais atrás ainda, como se pudesse achar a origem. E aí fui Aham. estudar Hatha Yoga. É, como se pudesse achar a origem e também como se o que a gente estuda hoje fosse muito original. É difícil de falar isso também, né? Eu acho que cada vez é mais difícil de falar em uma prática de yoga tradicional, porque, caramba, o que que era o tradicional, né? De quando o Hatha Yoga surgiu, do século X, XI, do século XV, XVII, XVIII, sei lá, até quando começa a ter a influência do mundo ocidental, né? Uhum. Porque começa a colonização britânica, começa a ter a influência das ginásticas que chegam lá, do circo e daquelas e do próprio halterofilismo, né? Os indianos começam a se encantar com aqueles corpos musculosos e isso vai influenciando o yoga também nesses últimos anos. É bem interessante a gente acompanhar também toda essa trajetória. E ficar se questionando mesmo, o que que tem de original ali? Quando eu acho que essa pergunta que você se fazia, nossa, eu queria ir um pouco mais atrás, como se a gente pudesse ir buscando alguma coisa de original ali, né? Que possa ser encontrada. E aí eu fico, bom, pensando nessas suas questões e a dança. Nesse momento você já trabalhava com coreografia também, ou isso é uma coisa que veio depois? Veio depois desse encontro com a Ashtanga, quando eu já fui procurar essa formação, né, e mais atrás da fonte lá para 2016, aí eu estava bem imersa em processos coreográficos e em processos onde eu fui encontrando práticas profundamente meditativas através de coreografia, de dança. E aí eu fui buscando assim, quero entender isso que está acontecendo, né? Também como se fosse Tipo o possível quê? entender. Como assim? Conta mais. Eu dancei muitos anos ao ar livre, tive uma companhia ao ar livre, espaço público, e que a gente pesquisava mesmo, né? Que movimento que acontece aqui com essa configuração onde vem revoada de pássaro, onde cai chuva, onde tem mil carros. E houve um momento em que a gente sincronizava muito movimento e respiração de diferentes maneiras, porque a respiração ajudava o grupo a se sintonizar também, já que a gente não trabalhava com música, com contagem, com nada. Então, estamos respirando junto. Isso é uma coisa que eu tô bem. Agora eu voltei a olhar para isso. Como é especial sincronizar a respiração, né, com alguém. E era muito sobre isso. E nesse momento em que a gente conseguia essa sincronia, assim, com a própria respiração e o movimento, com o grupo, de repente a gente começava a ter percepções do espaço e do tempo muito alteradas, de um estado de consciência muito alterado. Então eu me virava já sabendo que eu ia encontrar com alguma pessoa, ou eu olhava para o céu no momento exato que estava passando a revoada de pássaros, ou eu percebia que dava para eu correr, atravessar a rua num momento assim, sem ser atropelada por nada. Eu falando assim parece até que é meio especial, mas era realmente um estado de percepção alterado. E a maneira como
esvaziava de alguma maneira qualquer elaboração assim mental, intelectual, emocional do que a gente estava fazendo e era puro aqui e agora, Sim, foi me despertando essa relação com a meditação. legal. É, entender a meditação como isso, né? A meditação como esse estado de não, não intelecto, né? Não mente, não racional, onde tem uma coisa ali por trás. Imagino vocês ali num grupo fazendo uma dança, deve ter, eu não conheço muito disso, mas assim, deve ter alguma coisa de técnica por trás disso, alguma coisa de conceitos, né, que embasam isso, mas por meio talvez dessa sincronia respiratória, por meio de alguma coisa que vocês criavam ali naquele momento, isso tudo ficava em segundo plano, né? Uma espécie de um desaparecimento dessa coisa que sei lá, que vem formada pela técnica, pela razão, pelo intelecto e ah, deixando alguma coisa ali nova surgir, acontecer livre disso, né? E aí isso entendido como um estado meditativo. Com certeza, e havia algo sobre um fluxo também, né? Sobre adentrar um fluxo. Por mais que houvessem parâmetros improvisados, tinha um roteiro. E quando a gente repete muito, né? Em dança a gente trabalha muito repetição. A tendência da coisa esvaziar, assim, esvaziar no sentido de esfriar, de ficar mecânica, é muito grande. E naquelas experiências, parece que a cada repetição avivava mais e quase como se fosse sempre novo, né? Como se não fosse uma repetição, mas um novo encontro com o que estava acordado É, anteriormente. E isso me lembra muito a prática do yoga. então, me lembra muito também, e eu acho que esses movimentos repetitivos, essa coisa que se repete, ela pode ir para dois caminhos, né? Ela pode ir para esse caminho que você falou de se tornar mecânico, porque tá bom, já sei fazer, né? Tipo, talvez seja maiores, é, uma das maiores assim desvios que a gente pode ter de uma prática, né? Ah, já sei fazer, já entendi, né? E aí você sai e faz, e você pode fazer aquilo mecanicamente, mas o fazer aquilo mecanicamente nunca é o fazer que se espera, né? Ou ela pode ir por outro caminho, onde sempre é como se fosse pela primeira vez, e pela primeira vez, e pela primeira vez você vai saboreando esse fazer pela repetição, né? Isso também me lembra muito a prática. A gente pode cair nessa armadilha da repetição, se tornar uma coisa monótona e essa armadilha do ego, né? Do já sei fazer, isso é uma armadilha das piores, né? E, putz, já me peguei nela várias vezes e também vejo nas minhas aulas alguns momentos onde precisa pegar a pessoa ali e falar, olha, não é bem esse tipo de entendimento, assim, né? Do já sei, do racional, do já entendi. Porque a velocidade do nosso entendimento, ela é muito mais rápida do que o entendimento que vem do corpo, né? E eu acho que tudo isso que você está falando é um tipo de entendimento que às vezes eu chamo de uma inteligência do corpo, assim, que o corpo Uhum. vai fazendo. Ele já entendeu aquilo, já introjetou aquilo e vai fazendo. E aí você consegue ficar percebendo aquilo tudo acontecendo, né? Sim, sim. É, bem interessante isso. E, Paula, você consegue diferenciar o que é uma prática do yoga do que é uma dança na sua própria prática hoje em dia? Na minha própria praia, bom, não sei. É uma pergunta que eu me faço todos os dias. Até porque, com a pandemia, eu parei também de dar aula prática de dança. Eu Hum, só tenho dado aulas de yoga. E eu dou uma aula que eu chamo de Yoga e Percepção, que é uma aula mais Hatha Yoga, muito baseada em Yoga Asana, né? E na experiência de disponibilizar o corpo para quietude, para um estado mais imersivo. E dou uma outra aula que eu chamo de Yoga em Movimento, que a princípio era assim, tentar encontrar esse estado mais fluido, né? E menos de permanência. Mas
E até tenho amigas que me conhecem de outras épocas, né, de aulas de dança, que fazem essa aula, que elas falam, essa é a aula da Paula. É o yoga da Paula. E é a aula onde eu me pego mais em experiência. Engraçado isso. Porque eu ainda me sinto muito bailarina entendendo o yoga. Mas o yoga também transformou muito a minha prática de dança. Quando eu chego em algum lugar que é puramente bailarinos, começo a conduzir uma prática, aconteceu recentemente. E aí a pessoa falou, mas isso é uma aula de yoga. Eu falei, ah, tá bom, então é. Então é. As Porque eu coisas se fico borraram. pensando assim, como, né, fazer para diferenciar alguma coisa que às vezes pode se mesclar tanto, né? Entre yoga e dança e quem trabalha, né, com essas coisas. Ah, É que a eu, dança traz um fim expressivo de alguma maneira. E o yoga, eu acho que não tem esse compromisso. E é isso que eu fico me perguntando, porque em algum lugar eu acho que a dança tem perdido esse compromisso expressivo também. Uhum. Expressivo envolve o outro necessariamente? Envolve alguém que está assistindo? Creio que sim, creio que envolve essa possibilidade de apreciação. E acho que nem sempre o Tá. yoga tem essa camada, né? Tem um exemplo que eu dou às vezes, assim, como se fazer a sua prática ali de uma maneira livre. É engraçado isso, porque você falou essa coisa do expressivo. Às vezes eu uso isso, mas como se você estivesse num palco de um teatro sem nenhum espectador, assim, não tem ninguém te assistindo. Mas às vezes é como se você pudesse se expressar para si próprio. Não sei se isso faz algum tipo de sentido, né? Porque um tipo de atitude, assim, né? De um se empoderar de si mesmo e se colocar de uma forma que você tá ali não deixa de ser uma forma de expressão também, né? Mas realmente uma expressão que não deveria de nenhuma maneira ser alguma coisa que vai ser apreciada, ou, sei lá, julgada por olhares externos, né? Mas fico pensando nisso também, fico tentando pensar muitas vezes, e apesar de eu nunca ter feito dança na minha vida, eu fico encontrando, e por meio de algumas pessoas que fazem as minhas práticas e que dançam e tal, e ficam dizendo, nossa, isso aqui é muito da dança, isso aqui é muito da dança. Eu falo, caramba, deve ter alguma coisa muito em comum aí, né? Porque, porque toda hora esbarra na coisa da dança, é engraçado isso. Tá? E eu ia te fazer uma pergunta. Você falou, né, do yoga em movimento. O que que origina esse movimento, assim? O que que vem, o que que faz, né, esse movimento acontecer? O que que conduz o movimento? Que é uma coisa que eu também tenho me pensado e me explorado. Hoje mesmo, numa aula, falando um pouco sobre isso. O que que conduz o movimento nessa prática? Nossa, uma pergunta ampla, né? Porque o movimento pode ser conduzido a partir do próprio movimento. Eu trabalho muito com vibração nessa aula, né? Com vibrar o corpo, das técnicas que vêm mais do Nando, Kundalini, com Uhum. ondulação, com esse movimento que é ritmado, que é contínuo. E aí o movimento ele é propulsivo. O movimento gera o próprio movimento. Então, Sim. essa ideia até de você deixar de comandar um pouco conscientemente, se deixar ser levado pelo que o movimento propõe. Isso é uma via, mas tem uma outra via que é a via da atenção também, né? Aonde você coloca a atenção, você pode estar imóvel, você coloca a atenção, acontece alguma coisa. E isso também me interessa muito, esse outro caminho, o caminho da quietude, o caminho que às vezes eu encontro em práticas de Hatha Yoga. E tem uma área, assim, dentro dos estudos da educação somática e da dança que chama ideoquinesis.
é bem ampla e complexa e vai falar dessa plasticidade neurocerebral, né, que todo o mapeamento está no corpo. E tem algo que eu gosto muito do que é dito lá, é que num nível neuronal, imaginar e fazer podem ser sinônimos. Hum, Então, eu acho isso muito potente, né? Ainda mais, não sei, eu tenho esse histórico de lesão, de trabalhar com pessoas com questões físicas, idosas, deficiências. Então, muitas vezes a pessoa não tem um movimento visível. E aí, a maneira de você chamar esse movimento é por convocar uma imagem. E uma imagem que pode ser concreta, né? Olha lá, percebe a coluna, isso é uhum, concreto. Ou uma imagem que é, deixa a cabeça flutuando, né? Que é uma sensação que você está propondo. sim. Interessante isso. Eu tenho muita influência do Dr. Boli, um professor indiano que até faleceu mês passado, onde ele, uma das falas dele, assim, muito emblemáticas, era sem imaginações e sem visualizações. No imagination, no visualization. E dizia, não imagine, procure se aproximar da sensação, procure se aproximar da sensação. Mas também tem outros, já tive outras influências também, dizendo assim que, no princípio, um pouco de imaginação, né, imaginação desses percursos, imaginação dessas sensações, é alguma coisa assim que é como se fosse abrindo também um pouco de caminho para depois a percepção poder tomar seu lugar. Fico me questionando, eu tenho ido mais para a via do sem imaginação, para não correr o risco da gente imaginar e depois na hora de sentir, né? Você sentir porque já imaginou, que também é uma coisa que pode acontecer, né? Falar, não, tô Criar uma sentindo, projeção. criar uma projeção, e aí você sente aquilo, porque já foi colocado de alguma maneira. E aí a sensação, ela não fica uma sensação tão concreta, enfim, mas também, não sei, eu É, acho eu que isso acho que é pode ser diferente. difícil o nosso vocabulário organizar essa linguagem que é corporal, porque as duas palavras parecem que não dão conta do que acontece, porque assim, não existe não imaginar, não Uhum, existe isso cognitivamente. Assim, então, por mais que você fala, não imagina, vai lá, sente, percebe, cognitivamente sentir é perceber. E mas mesmo se eu falando isso, aí também parece que é uma determinação. Eu sinto que a nossa linguagem, ela é muito binária, ela é muito cartesiana, e o corpo não é. sim. E aí quando eu trago essa referência que é bem específica, né, que é a idioquinesis, que é toda uma metodologia que se desenvolve, são imagens sensoriais, né, esse imaginário. Muitas vezes não é uma imagem visual o que você está trazendo para o corpo. E com o sentido de você identificar alguma zona que você ainda não tenha mapeada Uhum. neuronalmente, enfim, nem tá lá no inconsciente, num lugar inominado, né? E aí você começar a nomear é uma maneira de trazer movimento. Mas eu já É. ouvi isso também em yoga, e às vezes eu fico falando o que que esse entendimento está dizendo, de que lugar que está dizendo. Eu tenho É a muito bom sensação, essa. Fala, fala. não, eu tenho a sensação, lendo as escrituras e com muito respeito, mas principalmente falando das escrituras, né, que tem esse lugar dual e autoritário ainda numa relação com o corpo. E entendo o contexto onde foi produzido. E aí penso que como que a gente olha para isso hoje, né? E aí acho que olhar para outra filosofia, olhar para a ciência, olhar para como o corpo tem sido estudado no presente, muda muito a maneira da gente ler essas escrituras. Com certeza. Não, com certeza. Eu acho muito interessante isso que você fala de não existe não imaginar, né? Talvez seja tudo uma questão de linguagem mesmo, né? Como a gente emprega as palavras e como a gente emprega o sentido dessa linguagem, onde, onde talvez essa questão de não imagine, né? Sinta,
seja uma É de tentativa tirar a assim. viagem, né? Isso. Não coloca a imaginação em primeiro plano, mas assim, mas é possível pensar por essa via. Você está sentindo alguma coisa, e eu fico falando muito nas minhas aulas assim de uma espécie de um corpo de sensações, né? Você fica observando a sua mão. A mão é sempre um ponto de partida, onde eu começo ali. Fica observando a sua mão. E aí você fica observando a textura da sua mão e as estruturas, isso tudo que é concreto e é palpável e tal. Depois de um tempo fazendo isso, começa a surgir uma outra coisa, que não é a sua mão visível e física e concreta e palpável, mas começa a surgir uma espécie de uma sensação, né? E assim, realmente é impossível que você não crie um tipo de imagem, né? Talvez a imaginação não seja a imagem, talvez a gente não consiga ficar fora da imagem, né? E a imaginação seja uma espécie de antecipação dessa imagem, não sei. Mas é impossível que não se crie uma imagem mesmo, né? Do que está sendo sentido ali. Mas talvez o caminho seja esse, assim, você tentar não imaginar e aí alguma coisa é percebida e aí uma imagem aparece como uma coisa que vem e essa imagem ela vem carregada das nossas próprias histórias, né? Então assim esse corpo de sensações e foi muito interessante. A gente fez um trabalhinho da turma do yoga. Represente o seu corpo de sensações. Então, estava justamente dizendo, assim, tem uma imagem, mas essa imagem ela não vem de uma ideia racional, ela vem a partir daquilo que você sentiu. E essa imagem, ela necessariamente passa pela história de cada um, né? Assim, cada um vai sentir aquilo e vai resgatar e vai identificar com uma água-viva, com uma flor, com as ondas do mar, com, sei lá, com coisas completamente diferentes, de acordo com as suas trajetórias. É muito louco isso, né? Como essas imagens, elas nos alcançam. E E falando em imagens, uma coisa que eu acho muito curioso assim da sua página do Instagram é que de vez em quando você vai e põe umas imagens meio bizarras assim, né? Tipo uma mulher com o peixe do lado. Aí tem a mulher dentro de uma casca ou num ovo gigante. E aí tem umas imagens muito estranhas assim, né? Qual que é o lugar daquelas sereias esquisitas? Tipo, qual que é o lugar dessas imagens que talvez possam chamar de bizarras, assim, não sei se é um bom termo, mas eu não sei como você chamaria Talvez. isso. Não sei, já tem uns anos que é, eu dou aula de história da dança, né? Então eu tenho um trabalho de estudo em história da arte. E faz alguns anos que eu estou questionando assim o que vai sendo considerado. Antes eu falava do belo, mas não é só o lugar do belo, é do aceito, é do, né, o que gera um interesse. E aí eu comecei a me interessar pelo lado B. Eu falo o lado B, acho que essa é a Lado imagem que B. eu. É, o lado Boa. B, o lado que não fica visível, que não vai para a história, que não aparece. E aí eu fui até a proposição, estudar o abjeto. Eu estou muito imersa na história da feiura, na história do grotesco, na história do monstro e do terror, expressionismo, filme de terror. Mas é no sentido que eu sinto que isso amplia o meu lugar de percepção sensível, né? Tem esse lugar dessas pesquisas que eu faço, às vezes de imagem mesmo. Por exemplo, essa de sereia teve uma que eu coloquei assim, tipo, pesquisa de busca, sereia lixo, sereia torto, sereia feio. Eu vou tentando desconstruir também o que seria uma palavra que me levaria a buscar algo, né? Pensando no Uhum. universo da arte. E eu acho que eu encontrei assim um lugar de referência. É bem amplo esse abismo aí, mas cada vez mais esse lugar. Agora eu tô falando muito do grotesco porque tem todo um campo de história da dança assim que ainda é pouco pesquisado.
tem pessoas fazendo pesquisas incríveis, que é essas danças grotescas, as danças que não constam na história oficial, embora elas construam completamente a história oficial. Então imagina, assim, isso tem tudo a ver com yoga, eu acho. E principalmente se a gente pensar nesse yoga florestal, em relação aos yogas que foram codificados. As danças que a gente, quando fala de grotesca, principalmente em Idade Média, são as danças feitas por anões, danças feitas por pessoas que às vezes têm uma questão corporal, como uma soltura muito grande da musculatura em relação à pele. Então, essas pessoas vão começar a levantar a perna, dobrar a coluna para trás, pôr o pé na cabeça. Isso era considerado grotesco. Isso não era dança que se faz. Então, nunca era feito dentro de castelo, dentro de teatro. Era feito na feira. Era feito nos lugares mais populares e marginais. Mas com o tempo, a partir do momento em que o que vai regular essa arte boa ou ruim é o ingresso que o público paga, e não mais o monarca ou a igreja que valida, quando é o dinheiro que começa a validar, o dinheiro começa a se interessar por essas coisas. Uhum. Ninguém vai pagar para ver nobre dançando um minuetinho um do lado do outro, eles vão pagar para ver o estranhinho que coloca o pé na cabeça. E aí isso vai mudando toda uma ideia de corpo de cena, né? E tem muito a ver com esse interesse por algo completamente não visto na regularidade. E aí, é claro, né, vai tendo as capturas. Aí aquilo é Uhum. capturado, é embelezado, é higienizado. E eu acho que isso tem muito a ver com o yoga. Exatamente. Tem muito a ver com yoga. Esses momentos de captura, esses momentos de exclusão, né? Porque também tem momentos que vem o yoga, ele é capturado, absorvido, higienizado, né? Limpado, deixa a parte bonitinha aqui, deixa o lado feio para lá. Mas tem os momentos também onde essas coisas chocam, né? E justamente por chocarem, o yoga também tem esse momento, eu imagino que essas danças assim também, onde isso começa a ter um papel meio político até, né? Assim, de procurar justamente, talvez chocar mesmo, tirar, aparecer para sacudir aquela sociedade muito bem comportada, né? E aí, e mostrar uma outra cara, assim, mostrar um outro grupo, e mostrar que existem pessoas de outro jeito, pessoas que fazem outras coisas, e que nem tudo tá dentro dessa, sei lá, predominância cultural, lá do A, né? Vejo o yoga assim também em alguns momentos, né? Aparecendo realmente para trazer uma coisa diferente, trazer uma coisa nova e trazer uma coisa que não reforça aquilo que é dominante, né? Não reforça o que é dominante. Aí Eu talvez venha a penso sua própria nessa força, relação. né? Aí vem uma força muito interessante assim. E, bom, e aí passa o tempo e as coisas mudam, e, enfim, e a gente já não sabe mais muito bem, né, não sei como é na dança, mas no yoga a gente perde muitos registros, né, e a gente cria, consegue inferir muitas coisas, mas não consegue saber exatamente como as coisas foram colocadas ali. E é tão político, porque esse lado B, na dança, no yoga, em outras artes, a dificuldade de mapear, de achar registro, é porque geralmente quem estava fazendo isso era quem não tinha acesso a uma alfabetização, uma escrita, né? E isso diz muito sobre uma história aí de política bem intensa e que marca nosso corpo, né? E até porque, e outra coisa louca assim, é que na hora que vai ser registrado, quando fica registrado, ele vai ser registrado por alguém que não é essa pessoa, porque essa pessoa não tem esse acesso, né? Ele vai ser Exatamente. registrado por alguém que tenha, e esse alguém que tem já não é mais aquela mesma, né? Aquele mesmo espírito, e ele vai retratar essas coisas já, talvez já inserindo, né? Essa coisa da absorção. Por isso que a absorção vem muitas vezes, né? Porque na hora de se fazer o retrato da coisa, o retrato ele é retratado já meio dentro daquilo que é o predominante É. e vai perdendo, e vai sumindo, e aí precisa vir outra coisa com força de novo, porque olha, gente, não é disso que a gente está falando.
né? Eu acho muito interessante, Paula, assim, eu acho curioso, eu acho meio paradoxal em você essa um lado que vai um lado muito livre assim da expressão e o lado muito livre da dança e uma dança do pouco que eu conheço, nem posso falar muito disso, mas me parece uma coisa bastante livre, experimental, com um lado também seu que dialoga com a ciência, dialoga com a anatomia, né? Você tem um linguajar anatômico na hora de conduzir uma aula que é super interessante, vai convidando para muitos lugares. Então tem uma coisa assim que me parece que se liga, né, às estruturas, se liga àquilo que é científico, e tem alguma coisa que rompe isso também e que vai, deixa tudo isso de lado e procura a liberdade, a expressão. Você se vê assim também? Você acha que faz sentido o que eu estou falando? Não, eu me vejo, acho que sim. Eu tenho esse interesse pela ciência, não diria nem só que é na anatomia. Anatomia é absurdo, né? Porque tá muito no dia a dia, no fazer. Mas eu acho que eu sou interessada pela ciência de modo geral, né? Eu vou estudar ciência cognitiva, eu vou estudar, assim, vou muito para academia, embora eu nunca consigo, nem sei como eu fiz um mestrado, porque eu tenho dificuldade com o contexto da academia, mas eu vivo em grupo de estudo, vivo assistindo aula pirata, fazendo curso de ouvinte, porque é a compreensão, né? Eu busco muito essa compreensão dos fenômenos. E aí eu chego, acho que o meu limite com a ciência é quando no momento eu falo, ok, vocês explicaram uma parte, mas eu tô sentindo mil outras aqui que ninguém tá explicando. Então Uhum. eu vou voltar para minha experimentação, né? E confiar nessa intuição e nesse outro saber que se organiza. Mas eu acho que o meu encanto com a ciência é um pouco, não sei, talvez uma confirmação de certas intuições. Muitas vezes, assim, e até hoje, assim, acontece algo, eu falo, nossa, registrei essa sensação, aí eu compartilho em aula, aí percebo os alunos, muitas vezes, quando é algo assim da intuição, eu recebo o retorno, nossa, senti isso também, senti. Às vezes eu nem partilho o que foi que eu senti, né? Só deixo a turma trazer. Aí eu vou pesquisar, encontrar não sei o quê, aí eu vou lá e acho um ponto, alguma explicação científica para aquilo. Aí eu falo, ó, então tem a ciência que valida isso daqui. Não É, sei por que que eu é, preciso disso, mas é interessante quando isso acontece também. Eu acho que tem seu valor também quando te ajuda, talvez, a. Eu não sei, o que eu percebo, assim, da sua condução é que esse lado anatômico, talvez esse lado científico, te ajuda a conduzir, né? E, assim, ajuda a ter novos elementos, a ter mais elementos e não sei, me dá a impressão que usa esses elementos em prol assim de uma experiência, né? Assim, dá mais elementos, dá mais substância assim para a pessoa poder, sei lá, encontrar caminhos mesmo. A minha sensação com a sua condução é essa, assim, de caminhos, de muitos caminhos e caminhos muito assim detalhados e muito bem localizados do corpo. É muito impressionante isso. Eu acho bem bonito essa forma de expressão, essa forma de condução. Gosto bastante. eu sinto que é um pouco sair dessa forma externa, é ir de um lugar mais macro para um lugar mais micro. Que uma coisa é eu falar pé, aí eu falo dedos dos pés, aí você fala dedos dos pés, metatarso, arco do pé, calcanhar, borda externa, borda interna, cuboide, terceira falange. Claro, vai entrando num detalhamento, dependendo do lugar eu posso usar essa nomenclatura ou não, né? Uhum. Posso usar no sentido de que a turma tem esse conhecimento ou não. Mas que esse detalhamento informa muito a sensação, porque senão você tem aquela sensação mancha, né? E às vezes você localizar o lugar, né? Eu sou cheia de lesão, também acho que tem a ver com isso. E hoje Uhum. em dia eu vou, deito na maca do fisioterapeuta, ele fala, a tua questão nenhuma é
consciência corporal, né? Tem vários padrões emocionais, e é muito legal esse fisioterapeuta, o Vinícius Cremasco, vou até falar dele, porque ele observa assim que tem várias questões que são de um outro âmbito mais integral do que te constrói, que criam aí as tensões na anatomia. Mas eu deito na maca dele e falo, nossa, eu tô sentindo a minha L4 meio rodada. Ele fala, olha, é L4 e é L3, você tem razão. Então, assim, é, eu lembro muito bem quando eu fiz minhas primeiras aulas na vida que alguém tocava na coluna e que a gente ia percebendo que tem 5 vértebras lombares e aquilo para mim era X total. E hoje em dia, assim, 20 anos depois dessas primeiras aulas de consciência corporal, eu percebi mesmo, nossa, T11 tá aqui mais apertada que as outras. É um caminho, assim, É. de movimento. E de Aonde que o movimento sensação está também, eu passando. acho, concordo com você, assim, de que a riqueza da percepção da estrutura, da matéria, do corpo palpável, ela nos ajuda mesmo, eu acho também, a formar sensação. Senão fica realmente uma sensação muito dispersa, difusa e o que eu tenho percebido e tenho explorado é um caminho assim que vai primeiro pela matéria, pela estrutura, e você vai sentindo detalhes e detalhes e detalhes dessa, cada vez mais detalhes dessa matéria, até que a matéria fica em segundo plano. E eu tenho trazido a percepção para a vida que habita essa matéria, né? Então, a percepção do pulso, do fluxo, da vibração, do formigamento, da coisa que está ali nessa matéria e que não é a matéria, mas através da Uhum. matéria. E você só consegue alcançar essas coisas, essas percepções desse fluir mesmo da vida do corpo, se debruçando um pouco na matéria. Você fica ali, observa a sua mão. Tá, depois de 10 segundos observando a mão, talvez você não sinta nada, mas depois de 5 minutos observando a mão, talvez você comece a encontrar alguma coisa ali pulsante dentro dela. Você fala, nossa, então minha mão não é só uma estrutura, minha mão tem uma vida aqui, e essa vida tem uma relação com os batimentos cardíacos, e tem uma relação com a minha respiração, e tem uma relação com o tônus, né, de outras partes do corpo, e aí eu acho que, bom, tenho explorado bastante por esse caminho também. A experiência vai ficando qualificada, né? Sai de um Uhum. território também, ai, de minha mão tá boa, minha mão tá doendo, minha mão é bonita, minha mão é feia, e vai para um lugar, nossa, minha mão é mais quente no centro, tem o espaço dos dedos tensionados, mas as pontas estão frias, né? Vai ganhando muito mais profundidade de descrição, de É. existência. E pensando nessa questão também, tem um outro tema que a gente ainda não falou que eu queria te perguntar, e que acho que tem a ver com essa questão de também ir aprofundando a sensibilidade, e encontrando, né, meios de se encontrar uma sensibilidade mesmo, meio difícil de alcançar. Bom, eu não posso falar muito, mas é justamente a exploração desse do corpo feminino que você faz através dos yoni eggs, né? E como isso é usado assim em relação a, bom, acho que duas coisas principais. Uma que é toda a literatura do yoga, ela é baseada num corpo masculino, então assim é necessário um tipo de trabalho que você faz, que algumas outras pessoas fazem, que vão tentando trazer esse olhar e novas descobertas, né, a partir de um corpo feminino, porque realmente muito pouco se descreve, se não for nada ou quase nada, né, dentro dessa literatura. E esse caminho de sensibilidade mesmo, né, assim, de encontrar novas sensações por meio de um novo uso, um novo toque, uma pressão, sei lá. Como é que tem sido isso? Acho que isso é algo interessante para compartilhar com as mulheres que aqui estão. Eu ando um pouco inquieta agora com essa história do corpo feminino, corpo masculino, por ter ampliado meu convívio com pessoas trans, né? E aí eu fico também me perguntando se a gente precisa ampliar. É claro, o corpo, né, com vagina, que menstrua, que passa por menopausa,
não está descrito nas escrituras, e eu acho que tem um trabalho a ser feito aí, mas também tem agora, agora não, né? Mas temos outros corpos para serem observados que estão com uma carga de hormônio diferenciada, que estão passando por uma transição. E tem muita complexidade nisso, né? Como o yoga é uma prática que vai muito no sistema endócrino, agora pensando nas pessoas que estão passando por transição, eu tenho me inquietado bastante, né? De não saber o que eu estou trabalhando no corpo dessa pessoa. Mas a minha relação com os Yoni Eggs era uma prática outra que eu encontrei buscando ginecologia natural, buscando um lugar de conexão com práticas ancestrais e que tinha a ver com a introdução, né, de ovos no canal vaginal, a princípio só com a prática de ter essa pedra dentro do seu corpo e perceber como isso desperta sonho, como desperta imaginário. E eu fui fazendo algumas iniciações com terapeutas desse lugar mais da medicina feminina, da medicina lunar, como chamam em alguns territórios, e que aí passam para práticas de contração dos anéis vaginais, que a gente poderia até chamar de pompoarismo mesmo, para despertar essa musculatura. E quando eu comecei a fazer essas práticas, eu percebi, nossa, uma parte do meu corpo que eu não tenho a menor consciência, né? E como eu treino muitas práticas nesse sentido da consciência, dá um certo desespero, né? Quando a gente se pega assim num lugar. É como descobrir uma vértebra que você não tá atento, assim. Fala, nossa, o que eu preciso fazer para a minha percepção chegar nesse lugar? E aí eu fui fazendo essas práticas de Yoni Eggs durante um tempo. E isso foi transformando a minha relação até com a pelve mesmo, né? Porque todas as musculaturas são conectadas, tem tendão, tem ligamento, tem um volume de líquido que está ali envolvido, enfim. E quando eu comecei a praticar mais as práticas que o Beto conduz, né, que você também estuda muito, de mudras e banda, havia algo entre Mula Bandha, Vajoli e Mudra que eu falava, nossa, mas tem alguma coisa aqui no meu corpo. Eu não sentia essa integridade da sensação subindo, eu sentia que a sensação ia meio assim no tranco e no solavanco. Aliás, muitas vezes, né, em prática de yoga aparece também, dependendo do asana, essa ideia do tranco. Acho que é um caminho de percepção. Mas um dia eu falei, acho que eu vou fazer uma aula com o Yoni Egg, né? E perceber se eu consigo trazer aquelas práticas de contração junto com essas práticas de contração. E foi bem transformador no sentido de compreender esse caminho de elevação mesmo, onde da raiz da coluna, assoalho pélvico, tem um caminho que sobe pela frente do osso sacro. É muito detalhado falar assim, mas é que vem pela frente do sacro. Eu achava que vinha por trás e ficava procurando ali na parte de trás da vértebra. E depois e foi pelo Yoni Egg que eu percebi que era muito à frente da vértebra. E eu não sei se vocês já viram a vértebra lombar, mas ela vem até o meio do corpo. Então a gente está falando de uma coisa que é na frente. Eu achava que era atrás. E aí foi muito transformador para mim descobrir isso. E aí eu comecei a me inquietar em como que as práticas do yoga estão descritas, em como que muitos asanas também são apresentados. Mas eu continuo me inquietando com isso, porque aí depois partilhando isso com alguns amigos, né, escutando como era para eles, eles falaram desse lugar dos testículos, né, que podem ser sugados para dentro e que tem uma relação até embrionária, né, entre o canal da vagina, a formação dos testículos. Então, eu tenho vontade ainda de um momento estudar isso mais profundamente, mas estudar nesse entendimento. Por que também, né, essa técnica dessas contrações que são diafragmas que a gente está contraindo e trazendo uma pressão interna muito grande, uma pressão que vai fazer vibrar os ossos, entender melhor isso, né, nos corpos. Mas para mim teve esse momento bem importante de praticar com o ovo e praticar compreendendo uma contração muito mais interna. Porque sempre pensei o assoalho pélvico também meio um bloco, né? Até fazendo aula de balé, de pilates, é assim, para dentro e para cima, né? Puxa tudo lá para dentro e para cima e fica. E aí depois descobri que, nossa, não, olha só, tem ânus, tem vagina, tem uretra. Olha quantas camadas. E tem nuances, né? E eu acho muito interessante da região anal, do Mula Bandha, essa coisa assim de que
tem uma contração do esfíncter, mas tem uma elevação, né? Toda contração, ela implica numa elevação. E a mesma coisa quando a gente vai observando com mais detalhe a região genital, e realmente eu acho que tem uma aproximação com isso que as mulheres ou pessoas com vagina, né, estão já mais aprofundadas nessas descobertas por meio dessas técnicas de pompoarismo, de Yoni Eggs, mas eu acho também que também tem alguma coisa assim nos homens, tem algo dos testículos ali, né, como se fosse realmente é como se quisesse realmente levar os testículos a ocupar o lugar dos ovários, alguma coisa nesse sentido, né? Que pode também ser feita e que não é uretra e que é uma coisa assim meio pouco explorada. E tem muita coisa interessante aí, né, para ficar se explorando nessa base. Não é à toa também que o yoga coloca nessa região ali a origem mesmo assim desse trabalho de força interna, né? Desse trabalho de manipulação do prana, tá ali, começa aí, né? Tem alguma coisa aí que precisa ser explorada, tem alguma coisa aí que não pode ser negada, que não pode ficar oprimida, que não pode ficar, sei lá, reprimida. E precisa ser tratado como corpo, assim como você pode mexer suas mãos e você adquire coordenação com as suas mãos, a gente também precisa adquirir coordenação com o nosso assoalho pélvico, com as nossas corpo, né? Corpo, e é um corpo com muita potência e a gente precisa explorar isso. E com esse corpo, aí volto eu, né, do abjeto, porque tem, claro, uma questão com o órgão genital, com ânus, com essas coisas, mas tem toda uma questão com o órgão mesmo, assim. Hoje em dia, em aula, também tenho olhado muito para o abdômen, para você vendo, assim, os órgãos abdominais às vezes ficam lançados para fora, ficam amassados. Como que a gente consegue, né, trazer uma atenção que vai para um intestino? Você fez minha aula, sabe que eu falo muito disso, né? Que vem para um fígado. Olha como que o rim está deslizando nas costas. Claro, isso também eu já vi em tanto lugar que vai ficando esvaziado, mas os órgãos são músculos. Por que a gente vai trabalhando tanto essa construção da musculatura vermelha, né? E a musculatura lisa? Acho que tem muito no yoga sobre encontrar essa musculatura lisa, que nem sempre também precisa contrair. Às vezes essa musculatura lisa precisa de um apoio para poder relaxar e ter a função mais reorganizada. Eu tenho me pegado muito com esse abjeto do que baba, do que esquenta, do que arde. Os efeitos, né? Os efeitos, os acontecimentos, assim, se colocar também disponível a perceber essas coisas, né? Perceber essas coisas mais internas, essa viscerocepção, assim, né? Que também chama essa percepção da do nosso ambiente interno, das vísceras e, enfim, também acho isso tudo muito importante. Mas, Paulinha, acho que tá ficando tarde. Falamos um montão. Falamos um montão, tinha um monte de coisa mais para falar, mas a gente guarda para uma próxima. Eu tava gostando assim, esse lado de exploração de um corpo sensível, isso é muito, muito interessante também, né? Eu queria nessa primeira conversa falar um pouco mais dessas suas formações, das suas buscas, das suas experiências, mas em algum outro momento acho que a gente podia entrar mais mesmo nessa coisa assim de como trabalhar então esse corpo, né? Como trabalhar esse corpo e dar voz a esse corpo, e movimento a esse corpo, e pulso e fluxo, e como é que a gente explora. Muito legal tudo isso. Eu queria te pedir também para falar para as pessoas que estão interessadas e ficaram curiosas e ficaram interessadas em te conhecer mais, como elas te alcançam, que aulas você está dando, que momentos, como tem sido isso. Tá, pode entrar em contato comigo aqui no Instagram mesmo. Eu tô dando aula só no Zoom por enquanto, esperando as vacinações em massa para poder retornar ao presencial. E aí eu tô com 3 aulas de manhã
segunda, quarta e sexta às 8 e uma aula na quinta às 19. Todas têm 1 hora de duração. E a aula da sexta, de manhã, das sexta às 8, é essa aula mais experimental de yoga e movimento. Então é uma aula menos cara de yoga, talvez, mais cara de Paula. Cara de Paula. E legal, Paula. E uma curiosidade, assim, você, como é que tem sido as aulas de Zoom? Tem conseguido explorar essa questão experimental, a questão da sensibilidade, essa transmissão, né, de alguma coisa ali que é tão sensível e que sempre foi tão baseada na presença. Conta só um pouquinho, assim. Fiquei curioso como é que tem sido isso para você. É um processo, assim, acho que todo dia eu me revejo, me questiono muito. Começa pela duração, que eu limitei aulas para 60 minutos. Eu até faço aulas que são mais longas, mas eu sinto que esse tempo de tela, ele é muito excessivo, né? Então eu deixo a aula bem 60, começa pontual, termina o mais pontual possível, né? Quando eu consigo. E e aí o que eu fiz foi antes eu acho que as minhas aulas todas eram mais experimentais. E aí eu criei essa aula que está mais estruturadinha no entendimento de yoga asana, de pranayama, onde as técnicas estão um pouquinho mais territorializadas por conta dessa questão virtual. Para mim, assim, é claro, ver o corpo tridimensionalmente, tocar faz muita falta, então eu comecei a usar mais próprio. Eu quase nunca falava pega um tijolo, pega um cinto, apoia na parede. E agora eu penso a aula falando, não, essa aula é com a parede, e não é só no sentido de usar a parede como um próprio, mas é no sentido de ter mais um lugar para a pele tocar. Não é a minha mão que está lá, mas é essa parede que está chegando nas costas. Fui repensando todo o trabalho, porque eu acho muito importante. Então, como oferecer o toque, se não sou eu que estou lá na prática, que tem esses objetos que possam oferecer esse toque. E essa aula de sexta é um grupo que já vem desde, assim, já está comigo há mais tempo. Muitas pessoas que já foram meus alunos em aulas de dança, em outros lugares. E aí eu tenho mais coragem de explorar. Às vezes falha completamente. Semana passada eu inteira cantada. A aula inteira. Mas imagina, todo mundo com o microfone mudo para não dar interferência. Eu sem ouvir o que eles estão cantando, sem saber que se o som que eu estou emitindo não falha, não picota. Aí termina aquela, eu tô angustiada. Termina a aula angustiada. Falo, ai meu Deus, como foi? Aí depois quando Sim. E aí eu fico, por favor, né, mandando Me mensagem, pessoal, contem. está tudo bem? Me conta, me dá alguma notícia. Eu tô muito dependente dos relatos das pessoas. Eu falo pro pessoal, tem gente aqui que faz minhas aulas agora. Gente, me contem, porque assim, não tô vendo, não tô, né, assim, falta. Me contem, me contem. Eu tenho usado muitos relatos como sendo uma forma de me ancorar também nessa angústia que às vezes nos toma, né? É, mas estou descobrindo coisas muito interessantes também. Tem sido muito legal todo esse trabalho também no online. Tenho realmente descoberto uma potência assim que eu nunca imaginei que poderia ter. Nunca imaginei que poderia ir tão longe, que poderia. Uhum, Nunca imaginei. é. Mas é Isso do isso. alcance é bem interessante, né? Conecta com distâncias que seriam impossíveis mesmo. Mas não só do alcance em termos de distância ou de quantidades, mas assim, do alcance que eu estou encontrando, acho que nessas aulas online, mais profundidade de comunicação do que eu tinha nas aulas presenciais, acredita? Eu, É muito louco. eu sinto algo parecido. Já me questionei várias vezes o que que acontece se a pessoa está na própria casa, num espaço mais familiar, né, que dá mais segurança para esse corpo também buscar lugares mais profundos, ou se a gente, né, Ou se a seja, gente também está mais gente, sensibilizado com todo esse momento. tem alguma coisa aí também bem interessante nisso. Valeu, Paulinha. Ah, Obrigado. obrigada. Adorei nossa conversa.
Foi ótima. Gente, quem tiver mais questões, mandem depois para a gente, manda para Paula, manda para mim. Procurem a Paula, vamos fazer aula. É sensacional. Eu já vi aí que tem algum horário que eu consigo, então eu vou te mandar uma Quando você mensagem quiser, para convidadíssimo. entrar numa dessas, porque olha, às vezes faz falta fazer prática de outras pessoas também, viu? É, Sempre que é dá, eu dou uma importante. escapadinha e vou fazer. Valeu, Quando Paula. quiser. Obrigado. Beijo Beijo enorme, grande, viu? querido. A gente se Valeu. fala. Obrigado. Gente, boa noite para vocês. Beijos. Boa semana. Vamos nos vendo por aqui. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.